Olha só, apareceu uma produção surpresa aí de repente que anunciaram que é o novo Bruxa de Blair. Passou agora no Festival de Toronto, está estreando essa semana aqui no Brasil e assistimos todos e vamos fazer aí o veredito dessa continuação dos filmes de terror mais importantes dos últimos anos. Cara, pra começar, é uma continuação de verdade? É uma continuação, não é remake, não. É continuação. Até o menino parecido pra ser o irmão da menina, eles arrumaram lá. Eles levam em conta o primeiro filme, Sim. né? As fitas que foram encontradas e tal. E o irmão da menina vai lá procurar ela novamente, que ele acredita que ela não morreu, ela ainda está lá perdida na floresta. Falam da repercussão que aquilo teve na época. Isso. E mostram, tipo, a busca na floresta, que ninguém achou a casa. Acho que não é uma associação que as pessoas fazem, mas é uma continuação misturada com reboot do mesmo jeito que é o Star Wars, do mesmo jeito que é o Jurassic World. Então a estrutura é toda muito igualzinha, assim, em relação ao primeiro filme. O fato de você ter a perspectiva em primeira pessoa é o mais importante de tudo. E você tem esse grupo perdido na floresta. É muito diferente do Bruxa de Blair 2, que já teve uma continuação, que é um filme que todo mundo ignora porque era muito ruim. Que era o Book of Shadows. O Book of Shadows, que foi muito mal na bilheteria, mas ele aprofundava toda a mitologia, falava lá do livro, falava de um monte de coisa que esse filme agora ele já deixa de canto, assim. Eles evoluem a tecnologia. Ao invés de ficar numa câmera só, eles usam um negócio legal, que é aquela câmera... É uma câmera que você coloca na orelha, assim, e aí fica realmente uma visão em primeira pessoa. Aí fica uma imagem super boa, que é a melhor câmera do mundo. A melhor câmera do mundo. A filmadora mais vendida do Brasil. Ela filma com áudio e tem a tecnologia da TV digital. Tem umas evoluções tecnológicas, mas pra mim o filme não consegui me envolver em nenhum momento. Eu até vi o roteiro tentando contextualizar as coisas, mostrando as buscas, contando uma história pra uma geração que não sabia o que era a Bruxa de Blair e tal, mas, cara, eu achei os atores muito fracos e eu achei o desenvolvimento da história muito ruim. Eu não levei susto. Não tem exatamente um desenvolvimento de história, né? Você tem lá um momento que tá todo mundo junto e aí os personagens que moram lá na floresta falam, não, porque tem a história da bruxa lá atrás e tal. E eu já pensei essa hora, putz, esse cara vai inventar agora aquela coisa, sabe que você resolve o mistério, você entende quem é a bruxa e tal. Mas, cara, colocam isso totalmente de canto e aí vira um negócio de found footage mesmo. Tem uns conceitos que são interessantes, que eles podiam ser agonizantes, aquele claustrofóbico e tal, mas não funciona, assim, é mal executado e aí o que você falou, você não se importa com os personagens, então por que você vai se importar porque a menina tá entrando num buraco lá, sabe? Who cares? Who cares? Who cares? Mas eu me senti o tempo inteiro jogando Resident Evil 7, que é o que tem realidade virtual. Existe uma sequência no filme que, cara, é igual ao jogo. É um filme que funcionaria muito melhor como game, porque ele tem uns conceitos interessantes de deslocar no tempo. Tá todo mundo lá na floresta e de repente você percebe que o tempo passa diferente para alguns personagens. Isso seria muito legal num jogo. É porque você é o centro no jogo, então você ia se importar com a história. O você susto, sentiria ia levar. mais. Ali mesmo você estando na primeira pessoa, você não se coloca ali, você não fica agoniado porque eles estão correndo desesperados. E aí tem aquela noção que tipo, já tá muito velha, sabe? De você não entender direito o que tá acontecendo. Ah, a árvore caiu? Bruxa de Blair foi o primeiro grande filme em found footage. Foi o filme que despontou isso. Mas aí eles fazem meio que um remake e você vê que eles realmente não atualizaram as coisas. É só tecnológica a atualização. O Hack é muito melhor do que esse filme, o primeiro Hack. O filme do Shyamalan, cara, que chama A Visita... A Visita é ótimo. É maravilhoso. Mas é porque o Shyamalan é mais esperto e é o cara que realmente é um contador de histórias. E ele é muito melhor como exato, diretor, de você entendeu? Ser contador de história. O cara Bota. faz um found footage como se isso fosse meio uma novidade, como se não tivesse já se esgotado essa linguagem durante todos esses anos. E ele tá pensando lá no Bruxa de Blair, ele não pensou em todos os outros filmes de atividade paranormal e tal, que aconteceram nessa época. Já o Shyamalan não, ele pensou, ele falou, pô, o que significa você ter uma câmera e você estar consciente dessa câmera o tempo inteiro? Então, na visita, os moleques, eles tentam fazer um negócio artístico e tal. Então é diferente. Já nesse caso, não. Nesse caso, a tecnologia rola um up lá, mas, pô, é muito mal aproveitado nessa tecnologia. Tem a cena da claustrofobia que você falou. Tem uma cena muito parecida na visita também. Só que a visita é 10 vezes mais tenso. E você tem a recompensa, né? Porque você precisa, que é o que me agonia, por exemplo, na atividade paranormal. Que você tem tensão, mas você não tem a recompensa. No caso, o susto. A visita, você tem um susto que ele tem ainda um significado, porque ele não significa exatamente aquilo que você tá pensando, sabe? Could you clean that oven for me, Becca? Esse filme não tem recompensa, não. Ele tem lá no final, porque é coisa de produção barata mesmo. O primeiro Bruxa de Blair tinha um pouco isso, porque você gasta tudo no final.
Só que você precisa dar umas recompensas ao longo do filme. Uma coisa que eu senti muito, assim, foi uma hora que eles botam uma câmera no tronco da árvore e aí fica como se fosse câmera de vigilância em preto e branco. Eu falei, putz, ele vai fazer a hora. agora, ele vai inventar alguma coisa meio atividade paranormal nesse momento. Só que, tipo, a câmera não pega nada e não acontece nada. É diferente da Bruxa de Blair do primeiro, por exemplo, que tinha todo um marketing envolvido. E tinha muita gente, eu conheço pessoas que assistiram ao filme achando que o filme era um documentário Sim. real. Esse é claramente uma ficção, existem os personagens, tem lá a história, e você espera algo a mais do que simplesmente ser filmagem encontrada. Que isso todo mundo já fez, cara. Tem quantos anos de filmes já Não, assim? e é muito batido, eu acho que a gente não se envolve pelos personagens também, porque todo o começo do filme eles ficam preocupados em mostrar, olha, essa aqui é a câmera tal, a gente vai usar assim, ela vai pegar desse jeito, nesse ângulo e tal. Os personagens mesmo, eles são apresentados, os dramas são apresentados logo depois, aí você já não tá tão interessado. E ao mesmo tempo que tenta estabelecer um drama pros personagens, a relação entre um e o outro, a amizade entre um e o outro, o cara que quer pegar a menina, eles são amigos e não sei o quê. Isso depois perde completamente a importância, sabe? Pô, então, pra que você colocou aquilo lá se você não vai usar aquilo? A gente reclamava muito, vocês não gostaram do Jurassic World, né? Mais ou menos, eu gosto cada Então, vez mais. tem o Star Wars, teve o Exterminador do Futuro, querendo ou não, que foi meio que um reboot também. Desses todos, cara, eu acho que a Bruxa de Blair, eu saí do cinema, tipo, a minha pergunta era, por que vocês fizeram esse filme de novo? Ele existe porque, tipo, é a fórmula do susto. A fórmula, ela é super fácil de fazer, super simples assim, e até ele entrega no Tem final. quem goste. Tem muita gente que vai assistir esses filmes justamente pra sofrer enjoo, passar mal, não sei o quê. Tipo, Não, garanto que você vai ele passar mal com se esse você filme. Você pode ir tinha lá. que assistir no 4D, eu acho, assim. Nossa. Poderia ser uma experiência boa, a pessoa come a pipoca, assim, buga de refrigerante, assiste esse filme no no 4D final. e vomita, e você vai ter todo um show de horror. What are you waiting for? Do it! Olha, eu acho que filme de terror hoje em dia precisa pensar além dessa fórmula do found footage, assim. Porque eles inventam zilhões de câmeras, tem a câmera de cima, de baixo, do lado e tal. Fala, mano, faz um filme de verdade, que tem essas câmeras todas, em vez de você eleger só o ponto de vista em primeira pessoa, que fica cansativo pra cacete. Isso tinha que importar pra história, e aí você fica imposto, sabe? Estamos fazendo um documentário, a fulana E é está sempre a mesma fazendo o desculpa, seu né? filme. Já tiveram tantas outras justificativas melhores, tipo a do REC, por exemplo. O REC tem boas sequências também, não é só o REC 1 que é bom. Não, e aí você tem Né? você estabelece, eu sou uma jornalista que estou indo Isso. lá cobrir, sabe? Pô, é outra coisa. Então, eu esperava isso. Quando eu fui assistir esse filme, eu falei, beleza, vamos continuar a mitologia do Bruxa de Blair, mas de outra forma. Tipo, se você é o primeiro a fazer a coisa, vai lá na hora que você for fazer de novo, muda, traz alguma novidade. Podia Eu não trazer, vi sei isso. lá, a câmera, mas, tipo, conta uma história normal, sabe? Foge, tipo, tenta dá um olhar de terceiro pra aquela história, sabe? Que eu acho que ia ficar mais legal, você observar de fora. E outra, entre bruxa e bruxa, pega o filme da bruxa mesmo, que é muito melhor do que esse aí, vai. Dá Melhor como muito filme de mais terror. medo. Muito mais. Uma agonia. A questão pra mim não é Black nem... Phillip, Pois é, tipo, pra mim a questão não é nem... recompensa chama Black Phillip. Exatamente. Mas é isso, se você é nostálgico de Bruxa de Blair, se você era vivo quando saiu Bruxa de Blair, né? Deixa aí seus comentários, o que você achou desse filme, se você já assistiu. Não esquece também de curtir o nosso vídeo e assinar o canal.